Meus irmãos, que o contexto do versículo, do capítulo, meus irmãos, ele não quer dizer nada, é o 24, não quer dizer nada em relação àquilo que o Senhor vai nos falar. Muita pretensão minha dizer que eu vou falar. Misericórdia, que o Senhor vai falar. No capítulo 24, não 23, o contexto do capítulo 24, meus irmãos, ele está falando de família, não está falando daquilo que eu quero falar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leva a falar, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O verso 10 fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. Eu vou ler uma outra versão, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Quero pedir a Sônia que ore ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós, Senhor, diante do teu altar estamos, Senhor, Amém, pela tua presença, para ouvir a tua voz nesta hora, Senhor. Amém. Que teu servo nesta hora, Senhor, diminua e o Senhor vai prevalecer. Em nome de Seja Jesus. exaltado o teu nome, Senhor. Unge os lábios do teu servo, Senhor, para proferir palavras, Senhor, proféticas à igreja, Em nome Senhor, de Jesus. que não seja Ele falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo conduzir, Senhor, toda essa pregação, e o Em teu nome povo de receba, Jesus. Senhor, Sim, com Senhor. graça, Senhor, para que Amém. possam praticar no seu dia a dia, Pai. Use o teu servo com autoridade, intrepidez, Amém. Senhor, com ousadia, Deus, e ele seja usado com poder na tua presença, Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Meus amados, eu estava meditando nessa palavra agora à tarde. Desde de manhã o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu venho pensando nela até eu sentar e propriamente a preparar para que pudesse então compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, antes de começar a ministração, quero contar uma história muito conhecida nossa. Essa história ela é contada em muitos lugares, não só na igreja, mas ela é contada por preletores de outras linhas. É a história de uma montanha intransponível. Ela é muito conhecida, mas eu penso que hoje o Senhor, vocês nem imaginam como que Ele me levou a isso, e o Espírito de Deus me manda eu dizer isso aqui. Eu vou falar. Vou ler uma história muito rápida. Uma determinada floresta havia 3 leões. Um dia, o macaco representante eleito dos animais súditos fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes, e os três leões fortes, e qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e comentaram entre si: é verdade a preocupação da bicharada, faz sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis. Precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir? Essa era uma grande questão. Lutar entre si não queriam, pois eram muito amigos. O impasse estava armado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. Depois de usarem técnicas de reuniões, eles tiveram uma ideia excelente. O macaco encontrou com os 3 felinos e contou-lhe o que eles decidiram. Bem, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Como assim? É simples, respondeu o macaco. Decidimos que vocês 3 deverão escalar a montanha difícil.
O que atingir o pico primeiro será consagrado rei dos reis. Montanha difícil era a mais alta entre todas aquelas na imensa floresta. O desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro tentou, não conseguiu, foi derrotado. Os animais estavam curiosos, impacientes, afinal, qual deles seria o rei? Uma vez que os três foram derrotados, foi neste momento que uma águia sábia, idosa, na idade de grande sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram com silêncio e de grande expectativa. A senhora sabe, mas como? Todos gritaram para a águia. É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles, bem de perto, e quando eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o que um deles disse para a montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão disse: montanha, você me venceu. O terceiro leão também disse: montanha, você me venceu por enquanto, mas você, montanha, já atingiu o seu tamanho final e eu ainda estou crescendo. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. Quem pensa assim é maior que o seu problema, é rei de si mesmo, está preparado para ser rei dos outros. Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente ao terceiro leão, que foi coroado rei dos reis. Moral da história: não importa o tamanho do seu problema ou dificuldade que você tenha, seus problemas, pelo menos na maioria das vezes, já atingiram o topo, já estão no nível máximo, mas você não. Você está crescendo, você é maior que todos os seus problemas juntos, você ainda não chegou ao limite do seu potencial. A montanha das dificuldades tem tamanho fixo e limitado. Lembramos daquele ditado: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema: você tem um grande Deus. Amém. Meus queridos, é uma história. Eu não estou aqui para contar história, estou aqui para pregar. Fui chamado pastor para isso. Mas é uma história, meus irmãos, muito interessante no meu ponto de vista, porque, meus irmãos, é exatamente isso que acontece na maioria das vezes da nossa vida. Nós, quando enfrentamos um problema, meus irmãos, nós, diante do nosso problema, nós nos mostramos fracos, meus irmãos, e a palavra do Senhor, ela não fala que o nosso problema, ele irá diminuir se nós nos mostrarmos fracos. Ela fala, meus irmãos, que o problema frouxo parece-nos uma palavra muito forte, mas é o que a versão nos diz, a nossa versão. Mas a palavra fala: se te mostrarem frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será muito pequena. Então, meus irmãos, parece-nos que é até uma palavra que não está correta, parece que a frase está mal colocada, mas é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, é exatamente isso que a palavra do Senhor nos ensina, que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa adversidade, a nossa força, ela será muito pequena. Meus irmãos, nós não podemos, meus irmãos, achar que, meus irmãos, o problema que nós temos, a luta que nós temos, a dificuldade que nós temos, meus irmãos, os anseios que nós temos na nossa vida, eles são maiores do que o nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, o que te escolheu para uma obra bendita e poderosa, para que nós, no dia da nossa adversidade, nós tenhamos uma posição diante de Deus e sejamos mais do que vitoriosos na presença desse Deus maravilhoso. Meus amados, agora, diante do meu problema, eu não posso, meus irmãos, dizer assim: olha, problema,
você é muito grande, a minha adversidade é muito grande, eu não posso com você, eu não tenho como te vencer, eu não tenho